Você tem também um encontro marcado com a Maria Cristina Brum, que diariamente nos traz aqui as suas reflexões, né, com relação aos temas que a gente ouve sempre ela nos trazer. E hoje ela nos traz como título Medo Causado pela Inteligência. O que será que ela quer dizer? Vamos acompanhar e ouvir mais um encontro marcado com Maria Cristina Brum. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. O texto de hoje é intitulado O Medo Causado pela Inteligência e trata da pessoa de Winston Churchill, que foi um grande estadista inglês, 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra e que se sobressaiu pela sua grande atuação na Segunda Guerra Mundial. E o texto diz assim: quando Winston Churchill, ainda jovem, acabou de pronunciar o seu discurso de estreia na Câmara dos Comuns, que eles chamam lá, ele foi perguntar para um velho parlamentar, amigo do seu pai, o que ele tinha achado do seu primeiro desempenho naquela assembleia de grandes políticos, né? Pois o velho pôs a mão no ombro do Churchill e disse para ele em tom paternal: meu jovem, você cometeu um grande erro. Foi muito brilhante nesse seu primeiro discurso na casa, e isso é imperdoável. Devia ter começado um pouco mais na sombra. Devia ter gaguejado um pouco, porque com a inteligência que demonstrou hoje, deve ter conquistado no mínimo uns 30 inimigos. Por quê? Porque o talento assusta. Pois é, ouvinte. Ali estava uma das melhores lições de um abismo que um velho sábio pôde dar a um pupilo que se iniciava numa carreira bastante difícil, sabemos nós, que é a política. Isso na Inglaterra. Imagine aqui no Brasil, um puxando a cadeira do outro todos os dias. Não é demais lembrar a famosa frase de Rui Barbosa: há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes eu fico pensando que a burrice é uma ciência. Pura verdade, ouvinte. Vamos só olhar para o nosso Congresso, para o nosso Supremo. A maior parte das pessoas encasteladas em posições políticas é medíocre e tem um indisfarçável medo da inteligência. Nós temos que admitir que, de um modo geral, os medíocres são mais obstinados na conquista de posições. Com certeza. Eles sabem ocupar os espaços vazios deixados pelos talentosos displicentes que não revelam aquele apetite que têm pelo poder. Mas é preciso considerar que esses medíocres ladinos, oportunistas e ambiciosos, têm o hábito de salvaguardar suas posições conquistadas com verdadeiras muralhas de granito por onde os talentosos não conseguem passar. Em todas as áreas encontramos dessas fortalezas estabelecidas, as panelinhas, inexpugáveis, as legiões dos lúcidos. Dentro desse raciocínio, que poderia ser uma extensão do elogio da loucura de Erasmo de Roterdã, somos forçados a admitir que uma pessoa precisa se fingir de burra se quiser vencer nesse grupo de medíocres. Por quê? É pecado fazer sombra a alguém, até numa conversa social. Assim como um grupo de senhoras bem casadas boicota automaticamente a entrada de uma jovem mulher bonita
no seu círculo de convivência, né? Por medo de perder os seus maridos. Também os encastelados medíocres se fecham como ostras à simples aparição de um talentoso jovem que os possa ameaçar. Eles conhecem bem as suas limitações, sabem como lhes custa desempenhar tarefas que os mais dotados realizam com a perna nas costas, como dizem. Enfim, na medida em que admiram a facilidade com que os mais lúcidos resolvem seus problemas, os medíocres os repudiam para quê? Para se defender. E isso é um paradoxo angustiante. Infelizmente, nós temos de viver segundo essas regras absurdas que transformam a inteligência numa espécie de desvantagem perante a vida. Como é sábio o velho conselho de Nelson Rodrigues: finge-te de idiota, e terás o céu e a terra. Mas o problema é que os inteligentes também gostam de aparecer. Então, que Deus nos proteja, então, dos medíocres. Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bem, são 10 horas com 36 minutos, 10h36. Cristina nos trazendo uma reflexão interessante, né, sobre essa questão da mediocridade, da inteligência, da habilidade. Na política isso é muito visto, né? Churchill foi um exemplo claro disso, né? Muitas pessoas o boicotaram pelo seu brilhantismo, né? Ele teve várias passagens brilhantes, teve várias passagens frustrantes, né? Foi um homem que tinha altos e baixos, mas que teve um papel fundamental, não só para a Inglaterra, para o Reino Unido, mas para o Ocidente, né, e para o mundo na Segunda Guerra Mundial, quando foi, sem dúvida, um dos pilares que fizeram com que os aliados conseguissem encarar e enfrentar a Alemanha. Aliás, ele foi dos primeiros, se não o primeiro líder mundial a ser radicalmente contrário a Hitler, né? Ele sempre se postou muito contrário às posições de Hitler, enquanto nem era primeiro-ministro ainda, enquanto a Inglaterra, a França e outros países achavam que o Hitler podia fazer alguma coisa de bom até, e sabe-se que acabou, no fim, causando uma tragédia universal, né, que atingiu o mundo inteiro aí. Nós brasileiros, inclusive, tivemos pessoas aqui do Tupã-Siretã envolvidas e falecidas lá naquele conflito que ele gerou. Mas Churchill foi um exemplo, né, e se tem no mundo inteiro, até hoje se tem altos e baixos, tanto na política quanto nas outras atividades, e sem dúvida as pessoas com mais brilhantismo, com mais habilidade, muitas vezes são boicotadas pelos medíocres que não querem perder a sua condição, a sua posição, o seu momento ali. É, sem dúvida, um tema bem interessante a ser refletido, né, e que merece ser revisado pela gente assim. Obrigado.